Boa tarde. Graças e paz. Fomos tão abençoados já hoje. Eu ouvi o pastor Mano, agora o Rubem, que eu já tive a oportunidade de pregar lá. Obrigado por compartilhar a palavra. Obrigado, pastor Josué, pelo privilégio de estar aqui com o teu povo. Eu quero te pedir para ficar em pé por meio minuto, dá uma esticada aí. Porque com esse ar-condicionado, depois do almoço, a tentação de dormir é grande, mas você não vai cair nela. Dá uma esticada no braço, estica o outro, e nós vamos. Vamos ler a Bíblia? Assim, ainda em pé. Aí, Isaías 6... de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Pai, eu oro que o Espírito do Senhor traga revelação da Tua palavra nessa tarde. Oramos com fé e gratidão em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no ombro do seu vizinho de cadeira e diga para ele: você é a resposta. Agora fala para o outro lado: você é a resposta. Amém? Pode sentar. Mais uma vez, pastor Josué, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Deus seja louvado em sua vida. Você me inspira muito. Eu vim aqui para aprender com você, mas eu venho aqui porque em setembro eu quero você lá. Fechou. Diga comigo de novo: você é a resposta. Agora fala assim: eu sou a resposta. Bom, esse texto é conhecidíssimo, e eu sei que você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto, e eu sei que a maioria de vocês já pregou esse texto. Por isso eu não vou ficar tentando explicar o que já está explicado nesse texto, que você conhece bem. Eu quero ir direto ao assunto. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é a maior tragédia na vida de uma pessoa? Pode interagir comigo. Qual é a maior tragédia na vida de uma pessoa? Não, salvação não é tragédia não. Essa é a maior tragédia. Qual é a maior tragédia na vida de uma pessoa? Então vamos lá. Pode ser também, mas deixa eu te dar algumas respostas. Então a maior tragédia não é a falência financeira, não é uma doença, uma enfermidade, não são as derrotas que às vezes acontecem, não é nem mesmo a morte, a perda de um familiar querido. A maior tragédia na vida de uma pessoa é uma vida sem propósito.
Fala comigo, a maior tragédia na vida de uma pessoa é uma vida sem propósito. Nós entendemos que a liderança da igreja evangélica precisa proporcionar, durante os seus cultos, experiências que levem os discípulos de Jesus dessa geração a viver o propósito eterno de Deus para esse tempo. Vou seguir uma coisa que o Mano falou aqui de manhã, eu nem ia colocar, mas agora vou incluir um pouco do meu testemunho. Eu tenho até uma cara de japonês, mas eu não sou japonês. Nós temos 5 igrejas no Japão, e eu já fui ao Japão pelo menos 19 vezes. Mas eu não sou japonês, eu sou goiano do norte. Eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus através de 2 missionárias cariocas. Então, atenção aí, cariocas. Eu fui alcançado por 2 missionárias cariocas aqui do Rio de Janeiro. A primeira delas, com 23 anos de idade, deixou essa cidade do Rio de Janeiro e foi lá para o norte de Goiás, como uma das primeiras missionárias de missões nacionais, da Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros. A segunda, quando essa primeira missionária voltou aqui uns 10 anos depois, para dar o testemunho, tinha uma moça lá assistindo, e no final ela atendeu a um apelo, e ela foi para lá também, e deu a vida. As 2 estão sepultadas lá. Deixaram essa linda cidade e foram para uma pequena cidade chamada Tocantinha. E lá, depois de mais de 30 anos que elas estavam lá, eu fui estudar no Colégio Batista do Tocantins. Vocês começaram uma escola, eu sou fruto de uma escola. Eu fui convertido numa escola batista, dos batistas brasileiros lá. E eu, com 16 anos de idade, entreguei minha vida a Jesus Cristo. Não sabia nada. Eu vinha de uma família disfuncional. 2 anos depois, em um culto de domingo pela manhã, na minha pequena igreja, essa missionária, que o pai dela era o diretor do Jornal Batista aqui, Almir Gonçalves, foi diretor do Jornal Batista aqui no Rio de Janeiro. Margarida Lemos Gonçalves, ela estava pregando naquela manhã, e ela já estava uma senhora, e ela disse assim, abre aspas, meus cabelos estão brancos. Eu e a dona Beatriz, que foi a primeira missionária que foi para lá, Beatriz Silva, ela disse, nós estamos envelhecendo. Ela parou e fez uma pergunta, quem vai dar continuidade ao que fizemos até aqui? Eu estava sentado lá atrás, então me levantei e fui até a frente. Sabe o que eu disse? Eu vou dar continuidade. Eu sou a resposta. E eu acho que naquela manhã eu fui uma das poucas pessoas que foi à frente. Eu não sabia nem o que tinha que fazer para ser um pastor. Eu só disse sim ao Espírito Santo naquela manhã. Eu disse, eu vou dar continuidade ao que essas missionárias fizeram até aqui. Porque quando elas chegaram lá, o Brasil daquela região não tinha nada a ver com o Brasil dessa região. Nem estrada tinha. Elas iam de burro para das mais diferentes cidades evangelizar. Porque elas chegaram lá nas décadas de 40 e por aí. E eu disse, eu vou dar continuidade. Essa é a razão porque eu estou aqui hoje. Essa é a razão porque num culto como esse, eu tomei a decisão que eu ia dar continuidade. Deixa eu olhar um pouco sobre isso, eu já volto aqui algumas coisas sobre os evangélicos do Brasil. Quando aquelas missionárias chegaram lá no norte de Goiás, naquelas épocas lá, os evangélicos do Brasil não eram nem 2%. Era no máximo 1,5% da população. Passado 85 anos, hoje somos mais de 30% da população. E as estatísticas atuais apontam que em 2032 nós seremos a maioria da população brasileira. Já se falam hoje em 70 milhões de evangélicos no Brasil. 70 milhões. Mas até 2032, as estatísticas seculares apontam que seremos a maioria.
e que poderemos até definir eleições. São pesquisas seculares, os institutos como IBGE e outros. A verdade é que a geração daquelas missionárias e dos pastores que nos antecederam evangelizaram o Brasil. E nós, e vocês aqui da Atitude, nós, de um modo geral, estamos colhendo o que não semeamos. Eles semearam, nós estamos colhendo. É o que Paulo escreve em 1 Coríntios 3, de 6 a 9. O problema foi que eles evangelizaram o Brasil e nós continuamos. Mas eles não discipularam. Essa é a razão porque o Rio de Janeiro, essa cidade conhecida com o slogan Cidade Maravilhosa, tem milhares e milhares de evangélicos. É uma das cidades que mais tem igreja, mas ainda é uma das cidades mais violentas do Brasil. Está entre as mais violentas. Porque ganhamos as pessoas, mas não discipulamos. E o problema, eu vou falar um pouco sobre isso, por isso que eu estou tocando nesse ponto. O problema é que nós trouxemos pessoas para dentro da igreja, mas nós não discipulamos. Portanto, a nossa missão como líderes da igreja evangélica dessa geração é discipular o Brasil evangélico. Porque são muitos cristãos evangélicos e poucos discípulos. Essa é a realidade. Em Marília, nós estamos lá já há alguns anos e nós desenvolvemos, eu fui MDA Raiz junto com o Josué há muitos anos. Nós até fomos lá da Executiva Nacional do MDA, né? Mas, depois de algum tempo, depois de 10 anos como MDA Raiz, eu decidi que era hora de começar um discipulado em pequeno grupo, porque o MDA Raiz, pelo menos para mim, estava me cansando muito. Eu tinha 20 discípulos, isso significava 20 horas por semana só fazendo discipulado. A minha esposa tinha 21, significava 21 horas fazendo discipulado. Então decidimos lá em Marília começar um discipulado em pequenos grupos. Eu comuniquei ao Eibe, o pastor Eibe disse, olha, nós vamos começar pequenos grupos. E nós hoje chamamos nosso discipulado lá de posicionados. Porque o discipulado para nós é a base, para os homens é posicionados. E para as mulheres, a minha esposa chama alinhadas. O discipulado lá em Marília começa com meninos de 8 anos de idade. Nós entendemos que até os 7 anos o pai e a mãe têm a responsabilidade de discipular, mas a partir dos 8 anos a igreja pode dar continuidade ao discipulado. Isso não exclui o discipulado dos pais, mas a partir dos 8 anos a igreja pode discipular. E para as meninas também começa aos 8 anos de idade. O que nos levou a começar o discipulado com garotos de 8 anos de idade é uma estatística. Porque tem uma estatística contra a igreja evangélica brasileira. A estatística é o seguinte, e ela é verdadeira. A estatística diz que os jovens evangélicos, ao entrarem nas universidades ou nas faculdades, 70% deles, ou cerca de 70%, abandonam a igreja e abandonam a sua fé em Jesus. E nos Estados Unidos esse número é 75%. Mas aqui gira entre 69% e 70%. Você pode dar um Google depois, você vai ver isso daí. Agora imagina, nós perdemos nossos jovens nas universidades. E eu comecei a orar sobre isso. E perguntar para o Senhor o que fazer para mudar essa estatística que é contra a igreja. Perdendo 70% dos jovens no período da faculdade. E a resposta que Deus me deu foi a seguinte: o único jeito de vocês mudarem isso é discipulando a nova geração. Então nós entendemos que se começarmos a discipular um garoto com 8 anos de idade e ele ficar conosco 9 ou 10 anos no discipulado a princípio, e quando ele entrar na universidade, ele não vai entrar para se afastar da fé, ele vai entrar na universidade para ser um missionário lá. Se você está entendendo, dá um glória a Jesus aí. Então nós temos um currículo para garotos de 8 a 12, de 13 a 17, de 18 a 27, e aí temos um currículo para adultos. E o tempo aqui não me permite porque é algo muito longo. E temos um currículo parecido para as meninas, de 8 a 12, 13 a 17, 18 a 27, e depois para os adultos. E só de homens, nós estamos lá em Marília com centenas
de grupos. São grupos de 7. Nós fazemos grupo de 7. Então aquilo que eu levava 20 horas para fazer por semana, agora eu levo 4 horas e meia para fazer 3 grupos. E 6 horas, no meu caso, eu dou discipulado de 1h30. E 6 horas com o grupo de sábado. Então minha semana está tranquila, eu posso estudar, eu posso escrever, eu posso planejar, e eu posso pastorear e até atender ainda no escritório. Porque a gente simplificou o pastoreio. A gente organizou o pastoreio. E isso para nós é uma quebra de paradigmas. Mas vamos ao texto. Na experiência de Isaías, na visão que ele tem do Senhor, depois de tudo aquilo que ele viu e a maneira como ele se posicionou, ele ouviu 2 perguntas. Ele ouviu do Senhor 2 perguntas. As perguntas foram: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em outras palavras, as 2 perguntas de Deus podem ser resumidas em uma pergunta: quem será o nosso representante para essa geração? Quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, ele estava dizendo: eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Será que você pode levantar sua mão lá no alto e dizer: eu sou a resposta do céu para a minha geração? Isaías estava dizendo: eu vou viver como representante de Deus na terra. Isaías estava dizendo: eu sou o mensageiro de Deus para o seu povo. E mais, ele estava dizendo: eu vou viver como um porta-voz do céu na terra. Essas mesmas perguntas que foram feitas a Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós, elas ecoam em cada geração, e elas estão presentes hoje aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E se você disser sim hoje, você vai estar dizendo: eu vou viver como embaixador de Cristo entre os homens. Amém? Diga isso comigo: eu vou viver como embaixador de Cristo entre os homens. O Senhor Jesus te salvou, libertou, abençoou, te capacitou com o poder do Espírito Santo. Mas tudo que Ele deseja, tudo que Ele quer é que você seja a resposta dEle, repito, para a sua geração. O Senhor Deus amado escolheu você muito antes de você existir. E muito antes de você existir, Deus estabeleceu um propósito eterno para a sua vida. Isso foi feito antes do seu nascimento. Sabe, querido, você existe para cumprir o propósito eterno de Deus para essa geração. E o propósito de Deus que causou a tua existência é maior do que você. Eu não sou calvinista e nunca serei, pode ficar tranquilo. Mas eu creio no propósito eterno. E vou repetir: o propósito eterno que causou a tua existência nesses dias é maior do que você. Vou te mostrar isso na Bíblia, rapidamente. Jeremias capítulo 1. Em Jeremias capítulo 1, o Senhor chamou o jovem Jeremias para ser profeta. E quando Deus o chamou, ele disse: não dá, o Senhor escolheu o cara errado, eu não passo de uma criança. E aí Deus disse para ele: não fale isso, porque onde eu te mandar, você irá, o que eu te disser tu dirás. E Deus continua, Jeremias 1,5. Olha o que Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Deus está dizendo a Jeremias: muito antes de você ser um embrião no ventre da sua mãe, eu te conheço. Por quê? Porque todo homem é um espírito eterno, criado por Deus. Deus está dizendo: fui eu que criei você como espírito eterno, eu te conheço de lá da eternidade. E Deus disse: e antes que você nascesse, eu consagrei você. E a consagração é que você seja um profeta para as nações. Essa palavra é para você hoje, meu amigo.
Deus ama você, e a Bíblia diz isso em Efésios, que você é o filho, que é o resultado do amor de Deus, que Deus te ama desde antes da criação deste mundo. Amém? Antes dele criar essa terra que você pisa, ele já pensou em você, já amou você e já projetou você para que você vivesse nessa geração, nesse país chamado Brasil, para que você seja uma grande bênção. Dá um aleluia aí. Amém? E Deus espera que você, como filho dele, cumpra o propósito, cumpra a boa, agradável e perfeita vontade dele, que você viva nessa geração de acordo com os princípios e os valores do céu para a terra. Seja a resposta de Deus para a sua família. Seu campo missionário começa a sua casa. Seja a resposta de Deus para a sua família. Seja a resposta de Deus para a educação. Seja a resposta de Deus para o discipulado da Igreja Evangélica Brasileira. Seja a resposta para a área da comunicação. E talvez alguns, ou muitos até, poderão ser a resposta para a política, para a ciência, para a tecnologia, para a cultura, para as artes, para a justiça, para a economia, para o empreendedorismo. Seja a resposta. Quando a gente prega e quando os pastores passam por aqui, ninguém está querendo que você pegue o microfone, deixe o que está fazendo e se torne um pregador de púlpito. Não, nós estamos precisando de pregadores lá nas faculdades, lá na escola, lá no jornalismo, lá na comunicação, lá no empreendedorismo, no mundo dos negócios de um modo geral. Nós estamos que você seja um pastor lá na UTI do hospital, onde você trabalha como médico, lá no campo de futebol, aonde você estiver. Dá um amém, só quem está me entendendo. Nós queremos apenas que você alinhe o seu coração com o coração de Deus. Porque se você estiver alinhado com o coração de Deus, você será a resposta do céu para o sofrimento humano, para os perdidos, para aqueles que precisam ser alcançados com o Evangelho de Jesus. Amém? Um amém de gente que quer avivamento? A partir de agora eu vou rapidamente pincelar alguns nomes com você, só para ficar mais claro esse assunto. Eu vou pincelar alguns nomes e o último nome que eu quero pincelar é o seu nome, ok? Em primeiro lugar, quando o Senhor Deus precisou de uma família para dar continuidade à humanidade, Noé e a sua família foram a resposta. Fala comigo, Noé e a sua família foram a resposta. Um dia que Deus olhou para a humanidade, tudo estava perdido, tudo estava corrompido, perverso. E Ele olha, todo mundo havia corrompido o seu caminho, o seu coração. Mas Ele olha para um homem, os olhos do Senhor passam por toda a terra. E a Bíblia diz assim, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sabe o que isso significa? Significa, Noé alcançou o favor de Deus. Tem alguém na casa? Sabe por que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo aqui na atitude, a partir da sede, em todos os campos? Porque aquele homem ali, Josué Valando, da sua casa, alcançaram o favor de Deus. O favor de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Por isso vocês estão vendo, o favor te alcançou. O favor de Deus te alcançou. E quando o favor de Deus alcança um homem, Deus vai agir em favor desse homem. Dá um aleluia no seu lugar. Então, no meio daquela geração corrompida, corrupção generalizada, tinha um homem que tinha um estilo de vida santo. Tinha um homem que andava com Deus. E Deus disse, é ele. Então Noé foi a resposta. Olha para mim. Quando chegar lá, na casa do pai, procura o Noé, dá um abraço nele e fala para ele, obrigado porque por tua causa e pela maneira que você viveu, eu existo. Que de alguma forma eu e você somos devedores a Noé. Amém? Porque ele deu continuidade. Ele deu continuidade à humanidade.
Você quer ser a resposta de Deus para esse tempo? Quem quer ser a resposta de Deus para esse tempo? Levanta a mão. Quem quer ser a resposta de Deus para esse tempo? Então tenha um estilo de vida santo. Ande com Deus. Viva para a glória de Deus. Viva com os pés na terra, mas o coração e os olhos na eternidade. Filipenses 2,14 diz que no meio desta geração corrupta, corrompida e perversa, ele diz: nós devemos brilhar como as estrelas no firmamento. Pastoreio simplificado é feito por pessoas que andam com Deus. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Todos vocês, 1, 2, 3. Pastoreio simplificado é feito por pessoas. Amém? Pastoreio simplificado é feito por pessoas que andam com Deus. Segundo lugar, quando Deus precisou de um homem para começar a nação através da qual Ele enviaria o Salvador da humanidade, Abraão foi a resposta. Diga comigo, Abraão foi a resposta. Por que eu estou falando isso? Porque para todos os grandes projetos de Deus, Ele escolheu alguém ou uma família. E hoje, os olhos do Senhor querem encontrar você e a tua família. Abraão é chamado na Bíblia Sagrada, 3 vezes ele é chamado de amigo de Deus. Interessante que algumas vezes, como lá em Isaías, Deus diz assim: Abraão, meu amigo. O que Deus pode dizer sobre você hoje? Mais uma vez, você quer ser a resposta de Deus para essa geração? Resposta: seja amigo de Deus. Desenvolva relacionamento com o Espírito Santo. Converse com Ele, ore a Ele, fale com Ele, porque pastoreio simplificado é feito pelos amigos de Deus. Será que você está me entendendo? Diga comigo, levanta as mãos e diga assim: pastoreio simplificado é realizado pelos amigos de Deus. Realizado pelos amigos de Deus, porque Jesus é simples. Abraão, como amigo de Deus, teve uma visão clara da cidade de Deus. Por isso, habitou em tendas. Hebreus 11, de 8 a 10, vai dizer para a gente que Abraão, sendo chamado, obedeceu. E aí o texto vai dizer para a gente que ele habitou em tendas com Isaac e Jacó, porque ele teve uma visão da cidade, da qual o arquiteto e o edificador é Deus. Agora presta atenção. Sabe por que muitas vezes os evangélicos dessa geração não choram pelos perdidos? Sabe por que muitas vezes a igreja não tem compaixão dos perdidos? Sabe por que muitas vezes nós somos indiferentes para com aqueles que ainda estão perdidos? Olha bem para mim. Sabe por que muitas vezes você e eu às vezes somos indiferentes para com os perdidos? Porque nos falta uma visão da cidade de Deus. Porque quando você tem uma visão da cidade de Deus, a cidade dos homens perde o seu brilho. Eu vi um aleluia. Vou repetir. Muitas vezes nós somos tão indiferentes para com a evangelização, porque nós não temos uma visão da cidade de Deus. E também nos falta uma visão do inferno. Eu tenho um amigo em comum do Josué também. E ele foi num congresso há vários anos atrás, uma nação aqui da América do Norte. E ele, no meio do congresso, ele foi arrebatado. Ele ficou lá no chão das 11 da manhã até 1 da manhã, 1 da madrugada. E ele me disse que ele se achava dentro de um labirinto. E por mais que ele tentasse sair, ele não conseguia. Mas teve uma hora que ele saiu, depois que ele confessou tudo lá. E Deus deu a ele uma visão do inferno. E ele viu homens, executivos, empresários, jovens, adolescentes, todos indo e caindo no abismo do inferno. E aí ele ouviu a voz de Deus dizendo: o inferno é real. E ele respondeu para Deus: eu sei,
E Deus disse: você sabe, mas você não se importa. E ele voltou daquela conferência. A igreja dele, o máximo que atingia na época era 300 pessoas. Hoje esse colega tem uma rede de igrejas com milhares e milhares de pessoas. Porque ele passou a compreender o inferno e ele passou a ter compaixão dos que ainda estão perdidos. Então, quando esta geração da igreja tiver uma visão do inferno, na realidade do inferno, e uma visão da cidade de Deus, ela vai ter compaixão dos perdidos. E quando você tem compaixão, você fala no shopping, no mercado, no comércio, no trabalho. Você compartilha a fé aonde você estiver. Só quem está entendendo, dá um amém aí. Amém. Levanta sua mão e diga assim, bem bonito, diga bem bonito assim, diga assim. Bem bonito, diga assim. Quando você tem uma visão clara da cidade de Deus, a cidade dos homens perde o seu brilho. É o que eu estou dizendo se você tiver uma visão clara da Nova Jerusalém, da cidade celestial, você vai viver com os olhos lá, e as outras coisas vão perder o brilho, e você vai querer levar o maior número de pessoas para a casa do Pai. Agora diga assim comigo: pastoreio simplificado. Diga bonito: pastoreio simplificado é realizado por aqueles que têm uma visão clara da Nova Jerusalém, a cidade celestial. Dá um aleluia aí, dá um glória a Deus. Quando Deus precisou de um homem com uma visão e um plano para salvar o mundo antigo da fome, José foi a resposta. Diga comigo: José foi a resposta. Aí eu estou falando de José do Egito. José foi a resposta para salvar a sua família, para salvar o Egito e o mundo antigo da fome. Depois você lê, lá você conhece Gênesis 41. José foi nomeado como governador-geral do Egito e governou o Egito durante 80 anos. Ele assumiu o poder com 30 anos e ele morreu com 110 anos. Ele ficou 80 anos governando o Egito. Mas, aqueles anos todos, José era guiado pela visão celestial. Porque pastoreio simplificado é realizado por pessoas que têm a visão celestial. Dá um amém aí? Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta aí, Josué. Se isso causar algum transtorno, depois você corrige, não tem nenhum problema, tá? Talvez pode causar, mas só essa aí eu vou deixar para você resolver, tá bom? Olha para mim, eu vou fazer uma pergunta. Por que José foi vendido para o Egito? Imagina, ele morou em Canaã pouco tempo, ele nasceu na Mesopotâmia, região norte do Iraque hoje, e ele foi levado para Canaã novinho. Ele ficou poucos anos lá, ele deve ter ficado lá, sei lá, uns 10, 12 anos. Uns 10, 12 anos. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos, certo? Ele ficou 13 anos entre a casa de Potifar e depois o presídio, e com 30 ele foi nomeado governador do Egito. E ele não governou 80 anos. Então, se ele chegou lá com 17 e o período do processo dele foi 13 anos, 80, com 13, 93, certo? Então José morou no Egito 93 anos. E ele morre com 110. Pergunta. Josué vai dar a resposta depois. Mas por que José não quis ser sepultado no Egito? Pode interagir comigo. Eu quero um feedback seu. Chuta aí. Vamos ver se vai pelo menos pela linha de canto. Ok. Tem técnico aí, tem técnico aqui, tem aí jogador, tem um bocado de gente que sabe. Mas vamos ver se sai pelo menos pela linha de canto. Por que José não quis ser sepultado no Egito? Se ele morou 93 anos lá, ele deve ter morado no máximo 10 anos em Canaã. Hã?
Vocês falaram um bocado, eu não entendi muita coisa, mas tudo bem. Agora, eu vou te dar, fala assim comigo. José era movido pela visão celestial. Olha para mim, quem é movido pela visão celestial enxerga coisas que os outros homens normais não enxergam. Recebe revelação que os outros não recebem. Ele está morrendo e ele diz assim: jure que vocês não vão me sepultar aqui. Deus vai visitar vocês, vocês vão levar meu corpo para sepultar lá. Tá, eu vou dizer o que eu creio, depois se qualquer coisa o Josué corrige. Olha para mim. Sabe por que José não quis ser sepultado no Egito? Porque ele se movia pela visão celestial. E pela visão celestial que ele se movia, um dia ele teve a visão da cruz de Cristo, lá em Jerusalém. E ele viu que no dia da morte de Jesus na cruz, os santos daquela região haveriam de ressuscitar dentre os mortos. Porque quem é movido pela visão celestial enxerga para muito além da sua geração. Esse texto está aqui em Mateus 27, 50 a 53. Fala que quando Jesus morreu na cruz, antes ele morreu, houve trevas, e na hora que ele morreu, houve um terremoto muito forte, as rochas se fenderam, e muitos corpos dos santos que estavam na sepultura ressuscitaram. E essa ressurreição não aconteceria no Egito. Isso só aconteceu em Israel. Repito, quem anda pela visão celestial recebe revelações privilegiadas que só os que são íntimos do Espírito Santo podem receber. Depois ele resolve se ele tiver outro pensamento. Mas ele teve uma visão da morte de Jesus na cruz e da ressurreição dos mortos. Na minha crença, José e os patriarcas, e todos aqueles que estavam sepultados em Hebrom e outras regiões, ele foi sepultado na tribo de Efraim, já estão ressuscitados. O que move você? Você quer ser a resposta? José foi a resposta primeiro para livrar o mundo antigo da fome. Mas você pode ser a resposta para levar o pão da vida para as pessoas. E o pão da vida é Jesus. Você quer ser a resposta repartindo a vida daquele que é o pão da vida? Quantos querem ser a resposta? Quem não levantou a mão, mas o Espírito Santo te pega também. Então, se você quer ser a resposta, comece a orar para ser movido pela visão celestial. Tenha uma visão vitoriosa de futuro. Levanta a mão e diga uma frase comigo. Lá no alto. Se não tem artrite, bursite, artrose, sei lá o quê, você pode levantar o braço, estica lá, bem alto. E fala assim: quem não tem uma grande visão de futuro é fraco no presente. Se você quer ser forte no presente, na sua profissão, no seu ministério, naquilo que faz para o seu, seja movido por uma grande visão de futuro. E o que nos move é a visão de estar com o Cristo glorificado. Quando Deus precisou de um homem para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito, Moisés foi a resposta. Fala comigo, Moisés foi a resposta. A pergunta é, olha para mim, fazer uma pergunta para você. Pode interagir comigo. Porque para ser a resposta, você precisa de grandes experiências com Deus. Vou repetir. Para ser a resposta, você vai precisar de grandes experiências com Deus. E eu não estou pregando experiencialismo. Mas sem uma experiência com Deus, eu te pergunto, quem seria Moisés sem a experiência com Deus na sarça ardente?
Já parou para pensar? Vou perguntar de novo. Quem seria Moisés sem a experiência com o Senhor na sarça ardente? Que para mim foi Cristo que desceu na sarça. Para mim é cristofania, teofania, ou seja, aparições pré-encarnadas de Jesus Cristo. Quem seria Moisés sem a experiência com Jesus na sarça? Sabe quem seria Moisés sem a experiência da sarça? Ninguém. Teria desaparecido na escuridão da história. Mas a partir daquela experiência, a vida dele nunca mais foi a mesma. Tem um momento que você precisa ter um encontro com o Senhor. Tem um momento que talvez você vai ter que fazer como Jacó, fazer a vigília de um homem só, e orar, e orar, e orar, até que o Senhor mude a tua história, o teu destino para sempre. Porque quando você tem uma experiência com Deus, isso vai ser um marco que vai te impulsionar a pregar o Evangelho todos os dias da tua vida. Amém? Para que você seja a resposta. A maior experiência que você pode ter é uma vida na plenitude do Espírito Santo. Você quer ser a resposta para libertar os cativos dessa geração? Moisés foi a resposta para libertar o povo do cativeiro no Egito. Mas você pode ser a resposta para libertar os cativos do diabo, desta cidade, desse estado, desta nação e aonde o Senhor te levar. Quem quer ser a resposta para libertar os cativos do diabo desta geração? Então seja cheio do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Seja envolvido, possuído, liderado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Quem trouxe o seu celular aí? Rapidamente, levanta o teu celular. Não precisa tirar foto, só levanta o teu celular. Segura ele aí, levanta aí. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui com você. Ok? Obrigado, agora só segura na mão. Só segura na mão. Agora imagina que esse celular agora ficasse na sua mão, sem carga e sem sinal de internet. Ele serviria para quê mesmo? Vou repetir a pergunta. Imagina que agora caísse a força aqui, caísse o sinal de internet e o seu celular acabasse a bateria. Ele ia servir para quê mesmo? Olha para mim. Assim é você, seu Espírito Santo. Um crente, seu Espírito Santo, é como um celular sem sinal, sem bateria, sem internet. Não serve para nada. Olha para mim, um crente, seu Espírito Santo. Não fica bravo não, tá? Um crente, seu Espírito Santo, é alguém que só consome louvor, pregação e culto. É um consumidor. Mas um crente no poder do Espírito Santo é alguém poderoso nas mãos do Senhor, alguém que vai fazer a diferença. Você pode falar, pastor Domingos, eu sou bautista, blindado. Vocês não são nada disso, mas eu também não sou estragado há muito tempo. Mas se você pode falar, eu sou membro da igreja há tantos anos. Olha para mim. Os 12 apóstolos tinham andado com Jesus 3 anos. E alguns deles 3 anos e meio. Olha para mim. E era discipulado integral. Não era uma vez por semana, era integral. 24 horas por dia, 3 anos e meio, com o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, com Deus eterno. Amém? Agora olha para mim. O que eles fizeram sem o poder do Espírito Santo? Você pode enumerar alguma coisa entre a ressurreição de Jesus? Foi 50 dias da ressurreição até o dia de Pentecostes. O que eles fizeram mesmo? Fala, o que eles fizeram? E como eles estavam até aquele dia? E como eles estavam? Com as portas trancadas com medo. Era um bando de medrosos.
que não falavam de Jesus nem pro cara da padaria. Acho que eles mal abriam a porta, um saía rapidinho, comprava pão, voltava e eles ficavam lá, com medo dos judeus, dos religiosos, não é verdade? Mas o poder do Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes. Então eles abriram a porta do cenáculo, eles abriram as portas do cenáculo, e a palavra foi pregada e anunciada, porque o Espírito Santo pode trazer para a tua célula pessoa que você não convidou, pode trazer para a igreja pessoa que você nunca pensou, pode atrair as multidões que você nunca imaginou. O vento do Espírito Santo sopra e eles trazem as pessoas que você nunca imaginou. Porque naquele dia não houve convite para ninguém lá. Vocês são muito bons de marketing aqui na Atitude. A qualidade das imagens de vocês são joia. Nós estamos tentando aprender lá. Mas presta atenção numa coisa. Os caras foram começar a igreja lá em Jerusalém e não mandaram convite para ninguém. Não marcaram a hora do culto. Mas o vento do Espírito soprou e trouxe as pessoas. Pastor, com todas as ferramentas que você tem, com todas as técnicas que você conhece, adquire a unção. Busca a unção. Busca a unção. Busca a presença. Porque o Espírito Santo pode fazer num único culto o que você não fez sozinho em 50 anos. Eu vou encerrar. Mas eu quero dizer que quando Deus precisou de um profeta messiânico, Isaías foi a resposta. Mas para ser a resposta ele precisou dizer: eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, envia-me. Eu quero finalizar com uma palavra. Quando o Senhor Jesus precisou levantar homens para pregar o Evangelho aos gentios, Paulo e Barnabé foram a resposta. Atos 13, de 1 a 3. Separe-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Assim a Ásia Menor foi evangelizada, partes da Europa foi evangelizada, e metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Dá um aleluia no seu lugar. Você quer ser a resposta? Eu comecei contando a história das duas missionárias cariocas, que aos 23 anos de idade deixaram essa linda cidade, que era a capital do Brasil na época, para ir para o sertão. E aqui está um fruto daquele trabalho. E elas nunca mais voltaram. Elas estão sepultadas lá. Elas plantaram igrejas, colégio, e foram um grande exemplo. E eu vim aqui porque hoje meus cabelos estão brancos. Eu não estou velho não, porque eu comecei cedo. Fiz legendário semana passada, pra você ter ideia. Subi a montanha semana passada, sem reclamar, sem murmurar, tudo certinho. Agora o Josué vai ter que ir agora. Ele vai, com a galera aí. Então, mas hoje eu quero dizer como aquela missionária: quem vai dar continuidade? Quem vai dar continuidade ao que tem sido feito até aqui? E hoje com um grande desafio de discipular a igreja. Fique em pé no teu lugar. Tem um minutinho. Mas naquele dia eu fui à frente. Então eu não vou deixar barato para você. Se você quer dizer o que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, usa-me, para continuar ganhando vidas e cuidando bem delas, deixa o teu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Só se você quiser. Aquele dia, pode vir bem pertinho de mim. Aquele dia eu era apenas um garoto de 18 anos. Os anos se passaram e eu estou aqui por causa de uma decisão.
E Deus te trouxe aqui para você assumir um compromisso, tomar uma decisão e assumir um compromisso. Você pode cobrar sua cabeça, você pode começar a orar. Se você quiser, pode levantar suas mãos diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero dar continuidade à missão que Jesus começou até que Ele volte. Jesus diz: Pedro, você me ama, amo. Pastoreie as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. A pergunta de Jesus é a mesma: você me ama? Ama. Ele está dizendo, então, cuide, apacente, pastoreie. Você pode fechar seus olhos e começar a orar no seu lugar e dizer: Deus, fala da tua decisão para Ele. Fala do seu compromisso. Fala do teu posicionamento. Diga a Ele que você está determinado a ir até o fim.